Bom dia a todos, bom dia. Nós queremos dar boas-vindas a todos que estão participando aqui hoje do nosso webinar sobre fiscalização inteligente e escalável. Meu nome é Jenny Quaresma, sou do marketing da Game e a gente tem aqui conosco o Wellington Baggio, que é quem vai conduzir hoje o nosso webinar. Nós vamos começar com uma pequena apresentação sobre a IPM, sobre o AtendiNet, para quem ainda não passou por esse momento, para quem ainda não conhece nosso sistema. Mas eu quero dar boas-vindas a todos, dizer que nós estamos muito felizes com esse momento aqui, principalmente por ver nomes repetidos aqui, gente que já nos acompanhou na terça-feira passada, no webinar ali sobre diminuição de dívida ativa, recuperação de dívida ativa, que foi com o Marcelo Kiffer. Quero informar que a todos que participaram, a gente já fez o envio do material, da cartilha e da gravação. Então, se você não recebeu, pode dar um toque aqui para a gente, dentro por mensagem, ou mesmo pelo WhatsApp ou e-mail, marketing@ipm.com.br. Mas a todos que participaram, a gente já fez o envio. Antes da gente começar, eu quero explicar mais um pouquinho dessa sequência de webinars que a gente tem feito ao longo dessas semanas. Esses foram momentos da gente apresentar a solução que vocês têm diante de vocês hoje. Então, a gente está apresentando para novos gestores que estão entrando nesse momento, para servidores que já estão ali dentro também, mas que ainda não têm domínio. Então, a gente dividiu por temas, apresentou na semana passada o AtendiNet de forma geral. Nessa semana falamos de arrecadação, que é um tema crucial ali dentro da rotina dos municípios brasileiros. E na próxima semana vamos falar do IPM Saúde e do IPM Educação. Todas essas soluções que eu mencionei são soluções da IPM Sistemas, são soluções que a gente tem tecnologia para transformar a gestão pública. A gente gera economia aos cofres públicos, eficiência operacional da gestão pública, serviços públicos com mais qualidade e comodidade e acessibilidade ao cidadão. Tudo isso para dizer que a gente está impactando a vida de mais de 30 milhões de brasileiros com a nossa tecnologia. A tecnologia que vocês utilizam dentro dos seus municípios está ajudando a impactar, a transformar e a melhorar a vida nos municípios, a fazer com que os cidadãos enfrentem menos filas, tenham um atendimento mais ágil e que o município consiga arrecadar mais, economizar, ganhar mais eficiência, deslocar servidores para tarefas mais estratégicas do que ficar ali em tarefas repetitivas e manuais, agora que elas são automatizadas. Todo esse movimento que a IPM faz com a AtendiNet, todas as nossas soluções, tem gerado mais de 6 bilhões de recursos de economia aos cofres públicos por ano. Foram mais de 200 milhões de autoatendimentos no ano passado, em 2023 também. Desses 200 milhões, mais de 100 mil foram realizados através da DARA, a primeira inteligência artificial para a gestão pública. Ou seja, mais de 100 mil atendimentos que começaram numa solicitação com a DARA e terminaram com a DARA em menos de um minuto, já que o tempo médio de atendimento dela é 57 segundos. São mais de 3 milhões de usuários diretos e uma economia de 97% em processos digitais. São mais de 15 milhões de processos digitais por ano, mais de 50 milhões de guias de IPTU e mais de 5 milhões de folhas de pagamento processadas nos mais de 800 clientes que a gente tem ao longo desses 5 estados que a gente atua. A IPM tem soluções como a DARA, que eu mencionei para vocês, que é a primeira inteligência artificial para a gestão pública, que atua da operação ao atendimento, ou seja, ela é um copiloto para o gestor público, para tomar decisões mais estratégicas, para trabalhar na operação e também atende ao público com muita agilidade. A gente tem o IPM Saúde, e o IPM Educação, que contam com a DARA também ali de forma integrada, ou seja, a DARA ajuda a prever ataques cardíacos e diabetes com anos de antecedência, e na educação consegue prever a evasão escolar, por exemplo, com mais de 98% de acurácia. A gente tem o IPM Social e Vigilância, que são outras soluções que também já estão impactando milhões de pessoas e centenas de cidades brasileiras, e o AtendiNet, que é o nosso carro-chefe aqui, que a maioria de vocês conhece, já trabalha e que vem utilizando na rotina no dia a dia. Isso tudo nos leva a alguns prêmios. Em 2022, nós fomos premiados como a melhor solução para cidades inteligentes com IPM Saúde. Ano passado, em 2024, nós repetimos esse feito com a DARA, fomos novamente premiados como a melhor solução para cidades inteligentes. Somos a segunda empresa, uma das empresas mais inovadoras do sul do Brasil pelo Campeões da Inovação, e nossos clientes também vêm ganhando vários prêmios para o Brasil,
do Sebrae Prefeito Empreendedor até bem pontuados no ranking do Sinconf, no Radar Nacional da Transparência. A gente se orgulha muito dos resultados que os nossos clientes vêm conquistando ali com o uso do Atendnet. O Elito, inclusive, vai falar um pouquinho mais para a gente hoje também de alguns clientes que têm tido resultados muito bons ali com o Pinhais do Paraná. E a gente vem transformando a gestão pública por meio das soluções tecnológicas e muito esforço, capacitação também de servidores, investimento direto ali na gestão pública. Sejam bem-vindos à nova era da gestão pública. Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para nos contactar ali pelo marketing, pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais de atendimento também, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o IPM, sobre as nossas soluções. E eu passo agora a palavra para o Wellington, que é o nosso coordenador da área, que vai falar com a gente, falar um pouquinho mais de fiscalização inteligente e escalável, e vai apresentar o robô de fiscalização também, que foi uma coisa que o pessoal perguntou muito na terça-feira. Wellington. Certo, então. Todos me ouvem? Ouvindo bem? Sim. Então, pessoal, bom dia, né? É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Como a gente comentou, meu nome é Wellington Baggio, eu sou coordenador de desenvolvimento aqui da IPM da área fiscal. Já atuo na IPM há alguns anos aí. E eu sou responsável por manter o sistema em operação e também trazer novas tecnologias e novas funcionalidades dentro da área fiscal que a gente possa reverter, né, essas tecnologias possam se reverter em benefício, em aumento de arrecadação para os nossos clientes. Eu vou passar, assim, dentro do contexto, né, eu fiz um roteiro da nossa ideia para conduzir todo o processo, então eu vou estar passando essas rotinas, né. Vou tentar ser bem objetivo na apresentação. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar me interrompendo, mandando alguma mensagem que a gente se aprofunda em algum ponto, tá? E ao final da apresentação, eu quero dar uma pincelada aqui, pontuar com vocês uma questão da reforma tributária. Que tudo que eu vou estar passando aqui no contexto para vocês essa questão da reforma tributária só vai reforçar isso, né, que é mais voltada aí bem à arrecadação dos clientes, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui um slide que eu fiz. Aparecendo aí, né? Então, pessoal, dentro da área fiscal, né, eu não vou me aprofundar aqui no quesito básico, digamos assim, que é emissão de nota, né, escrituração, geração do boleto, que isso é o padrão que todos os sistemas do mercado têm que ter, então não cabe a gente estar se aprofundando nisso, né? Então vamos focar aqui na questão que é o aumento de receita, né, sem aumentar impostos, que hoje é um grande desafio. Oi, Wellington. A gente não está vendo tua tela. Agora voltou. Foi? Ah, tinha caído Oi, aqui. voltou. Obrigada. Então, como eu tinha comentado, né, hoje o grande desafio dos municípios é aumentar a receita, né, aumentar a arrecadação sem aumentar impostos. Então, qual que é a forma assim, que a gente vê para conseguir chegar nesse objetivo, né? Seria o combate à sonegação mesmo. Até eu trouxe um dado aqui, que é do IBPT, né, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, de 2023, que eles relatam aqui que 374 bilhões de reais são perdidos, digamos assim, anualmente, pelo fato da sonegação, né? E boa parte dessa fatia podemos, né, considerar que seria ISS, que é o imposto do município, né? Então a gente traz tecnologias, traz funcionalidades que busca combater isso. Então aqui eu destaquei algumas frentes de atuação que a gente pode estar seguindo e usando a ferramenta da IPM, né, da área fiscal, para estar diminuindo essa sonegação, fazendo que os contribuintes emitam mais notas, né, e, consequentemente, emitindo mais notas, aumenta a arrecadação do município, né? Então, eu elenquei 6 pontos aqui, tá? Que depois eu vou estar detalhando cada um. O primeiro aqui é o incentivo aos contribuintes,
né? O que seria esse incentivo aos contribuintes? É incentivar o tomador, incentivar que o tomador peça a nota, que o tomador participe do processo, né? Conscientizar o tomador e o contribuinte ali que o fato de ele estar pedindo nota se reverte em benefício para o município, na questão da arrecadação do imposto, né? Um segundo ponto aqui que seria, que eu vou estar apontando aqui para vocês, é a conformidade fiscal. O que seria essa conformidade fiscal? São tecnologias dentro do sistema que a gente consegue conduzir o contribuinte à correta emissão da nota, né, o correto cumprimento de suas obrigações, para evitar percas, né, ou emissões incorretas ali, que esse imposto acabe sendo perdido ou não vindo para o município. Por exemplo, uma nota emitida com uma incidência errada ou uma tributação errada, isso acaba lesando o município. Então, a gente tem tecnologias que fazem com que o processo seja seguido rigorosamente como deve ser. O terceiro ponto que eu coloquei aqui como frente de atuação do município é acesso a dados de diversas fontes. O que seria esse acesso a dados de diversas fontes? Ele vai casar com o item 4, que é o robô de fiscalização, que é para fazer os cruzamentos, né? Mas são dados de cartões de crédito e débito, são dados do Simples Nacional, dados de instituições financeiras referente ao Estiban, dados do CNJ lá voltado mais para cartórios, até dados de operadores de energia elétrica a gente tem no sistema hoje, que é possível você importar, criar um mecanismo ali, uma base de dados robusta, que depois o robô de fiscalização vai conseguir cruzar essas diversas fontes, aí, criar uma espécie de malha fina mesmo, né, e conseguir encontrar divergências cruzando esses dados, certo? Aí o 5 seria o procedimento fiscal em si, que é uma rotina mais padrão, que é do dia a dia dos nossos clientes, só que a gente tem um foco mais voltado na fiscalização totalmente digital, né, sem envolver papel, né, comunicação toda digital com o domicílio eletrônico do contribuinte, para trazer mais agilidade, mais eficiência, né, até uma questão do próprio fisco, né, uma segurança de não precisar pegar uma notificação, uma autuação, ir lá no estabelecimento levar para o contribuinte, para a empresa, né? A gente já ouviu relatos até de uma questão aí de segurança física mesmo dos fiscais, né? Então é importante adotar essa questão da comunicação eletrônica. Então vamos lá. Entre as frentes, né? A primeira frente que eu coloquei ali, incentivo aos contribuintes. Como é que a gente pode incentivar os contribuintes a estar pedindo nota, né? Para gerar impostos, né, e constituir o crédito tributário no município. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é o módulo de nota premiada. Alguns clientes nossos já utilizam, mas é uma pequena parcela que utiliza. O que consiste em nota premiada? É um sistema à parte da IPM, né, que ele é contratado pelos clientes, que ele consiste em gerar premiação, bonificar os contribuintes que estão cumprindo sua obrigação de emitir nota. Então, o município configura um sorteio, né, define premiações, e depois o contribuinte, a cada nota que ele for tomando, que ele for recebendo serviço e pedindo essa nota vai gerando um cupom para ele registrando no sistema. Então, tendo um cupom gerado, o município pode definir, configurar um sorteio mensalmente ou anualmente. A gente até sugere, em vez de fazer poucos prêmios com valores expressivos, fazer vários prêmios, né, com valores menores, para justamente o contribuinte se sentir motivado. E isso é uma prática assim, que com o tempo vai gerando muito retorno. O primeiro mês, às vezes, o contribuinte acaba não botando muita fé, como a gente diz, não sei se eu ganho, né, não sei se vale a pena. Então, o município faz isso, faz o primeiro sorteio, os contribuintes são sorteados, recebem esse valor. Isso começa a gerar um movimento dentro do município onde todos se sentem incentivados a estar pedindo nota. Então, cada vez mais contribuintes vão pedindo nota, gerando cupons que são premiados, e esses cupons são originados de notas que vão gerar ISS, consequentemente aumentando a arrecadação. E é importante divulgar bastante isso, né? Colocar outdoors no município, até para as pessoas que vêm de fora do município saberem que nesse município em específico tem a nota premiada.
Então ele sabe que se ele chegar ali e tomar qualquer serviço, nem que seja uma borracharia, um pequeno conserto, ele pedir a nota, ele vai estar recebendo um cupom que ele pode ser premiado. Eu citei a questão dos MEIs, inclusive, porque por mais que o MEI não emita a nota dentro do sistema da IPM, né, dentro do sistema do município, ele emite a nota no sistema nacional, mas nós temos integração com o ambiente de dados nacional, que eu até vou estar mostrando depois. Então, essa nota vai estar vindo para o município, né, para estar gerando o cupom e participando do sorteio. Aí vocês podem até se questionar, mas o MEI não compensa muito, é só R$5, acho que é R$5 agora, né? Não vale a pena. Realmente, no primeiro momento parece que não vale a pena. Mas só que tem muitos MEIs que faturam muito mais do que o faturamento estipulado ali. Só que o pessoal acaba não pedindo nota, né? Ele não tem a obrigação de emitir nota para a pessoa física se a pessoa não pedir. Então, isso acaba passando, né? Então, é meio que um trabalho de formiguinha. Os contribuintes vão pedindo nota. Chega um momento que esse MEI, ele, pelo fato de ter muitas notas emitidas, ele vai ser obrigado a desenquadrar e vai ter que passar para um Simples Nacional. E o momento que ele passar para o Simples Nacional, essa receita dele para o município acaba aumentando. Eu vou compartilhar aqui o sistema de nota premiada só para vocês visualizarem ele e entender como é que ele funciona. Deixa eu só mudar a tela aqui. Acho que já mudou sozinho, né? Tá aparecendo aí já, né? Deixa eu aumentar o zoom um pouco aqui. Então, pessoal, o módulo nota premiada, ele fica aqui dentro do conjunto fiscal, né? Fiscal, nota premiada. Como eu comentei, ele depende de questão contratual. Então, se vocês tiverem interesse, né, em estar utilizando esse módulo, tem que estar procurando ali o setor responsável da IPM para estar vendo, né, contratação, aditivo, como é que vai funcionar, né? Então, como é que consiste esse módulo? Primeiro tem as configurações dele aqui. Então, nessas configurações que vocês vão criar os parâmetros dos sorteios que vocês querem. Então, e aqui é outro ponto bem importante, tá? Esse módulo de nota premiada, ele não serve só para ISS. Ele serve para notas de mercadoria, de ICMS também, para incentivar o pedido e a geração de notas de ICMS. Aí também fica a questão, mas ICMS não é um imposto que é cobrado diretamente pelo município. Num primeiro momento, não. Mas se você está incentivando o cidadão a estar pedindo nota de mercadoria também, a longo prazo isso vai contribuir para o índice de participação do município. Então, nos anos seguintes, o município vai ter o retorno pelo fato de estar incentivando os contribuintes a estar pedindo nota de mercadoria. O detalhe é que a nota de mercadoria ela não tem uma integração total. O cidadão tem que vir no módulo de nota premiada, tem um serviço no portal do cidadão, que eu vou estar mostrando depois, que ele faz o cadastro dessas notas de mercadoria. Então ele vem, faz o cadastro da nota, tira uma foto ali do recibinho e coloca em anexo. E depois ele participa do sorteio. No momento que ele é sorteado, o município faz a auditoria. Pede esse recibo dele e autentica, né, com a Receita Estadual. Estando tudo ok, libera o prêmio para ele. Se não, disponibiliza o valor para um novo sorteio e assim sucessivamente. Mas é uma forma de incentivar também a questão do ICMS. Então, voltando aqui, ó, nessa tela de cadastro, onde vocês configuram o sorteio, tem as formas de geração. Que seria a 3, que é a nota de mercadoria, e a 2, que é documentos da escrita fiscal, que é os nossos documentos. Então, aqui vocês definem a forma de geração. Na próxima etapa aqui vocês configuram o sorteio em si, né? Aí é como eu comentei, pode ser um sorteio mensal ou um sorteio anual. Talvez o ideal é o mensal para ser mais presente, né? Para não cair no esquecimento, para o contribuinte saber que está sempre participando de um sorteio. Aí vocês definem aqui a data do sorteio, a data limite para o resgate do prêmio, a data início de busca das notas e a data fim da busca de notas, que seria um mês, né? O início e o final do mês. Aqui aí vocês vão definir na próxima etapa como que vai ser gerado esse cupom. Vocês podem até gerar cupom para o prestador, se for o caso, para incentivar o prestador a pedir nota. Não são muitos clientes que usam, mas tem essa possibilidade. E aqui a geração do cupom para o tomador. Aí vocês definem, vai gerar cupom só para a pessoa física, ou vai gerar cupom para a pessoa jurídica também, para pedir nota. Aí fica a cargo de cada um, né? A forma de geração, se vai ser por valor do serviço ou por documento. Aqui é a questão de cada município ponderar, né?
Muitos que eu tenho contato utilizam por documento, para incentivar o pequeno contribuinte, pequeno tomador, né? Porque se a gente colocar talvez por valor do serviço, pessoas com maior poder aquisitivo, consequentemente vão ter mais cupons e ter mais chance de ser premiadas, né? Então, se você bota por documento, você está premiando o ato de pedir a nota e não o valor dessa nota, né? Isso é uma interpretação também, né? Vai da realidade de cada cliente. Então, vocês configuram aqui a quantidade mínima de cupom, a quantidade mínima de documentos para gerar esse cupom, né? E o valor mínimo desse documento, para não ser valores de centavos ali, né? Então, vocês podem estar definindo isso. E na questão da mercadoria também a mesma forma. Então, uma vez feita essa configuração e confirmado, aí vocês podem vir aqui e configurar os prêmios desse sorteio. Que pode ser em dinheiro, em produto, né? Aí fica de livre manuseio de cada um. Então, nesse ponto aqui que eu comentei que talvez uma estratégia interessante seria fazer mais prêmios com valores menores, para mais pessoas serem premiadas, né? E esse prêmio, assim, é certeza que com o decorrer do tempo, a quantidade de notas que vai aumentar vai compensar isso aqui, sabe? É mais um incentivo mesmo. Mas uma vez configurado isso, o município não precisa fazer mais nada, tá? Configurado isso, o cidadão vai começar a emitir nota, depois que ele fizer a adesão ao sorteio, né? E conforme ele for emitindo nota, o sistema vai gerando cupons aqui para eles. Então, nessa base que eu peguei de exemplo aqui, tem 423 cupons. Nesses cupons vocês conseguem visualizar e ver a origem do documento que gerou esse cupom para ver quem foi o prestador no momento, né? Ou até fiscalizar a nota, se for o caso, né? E o cidadão vai emitir nota durante o mês. No final do mês, o município vem aqui, sorteio da nota premiada, manda realizar o sorteio. O sistema ele demora um pouquinho porque ele faz uma integração com a Caixa Econômica Federal para pegar a semente da Loteria Federal, para dar uma credibilidade, uma segurança ao sistema, né? E feito isso, aí vocês podem estar fazendo o sorteio em si. Bota um responsável aqui. E o sistema já dá a mensagem, né? Isso aqui pode até fazer ao vivo, fazer numa praça, né? Para dar marketing mesmo, para chamar a atenção do contribuinte, né? Então ali, só parabéns, cidadão, você ganhou o prêmio X, né? E ele vai sorteando. E o sorteio finalizado, é possível visualizar aqui, ver os cupons sorteados e ver quem são os ganhadores, tá? Um detalhe importante, pessoal, que vocês podem estar percebendo é que essa base aqui ela está com os nomes, CPFs, tudo descaracterizado. Então isso pode ficar meio estranho ali para vocês estarem verificando, mas é por uma questão de LGPD, então a gente usa essas bases descaracterizadas. Então essa é a interface do município, né? E o cidadão, ele vai vir aqui no portal do município. Tem um serviço específico aqui de gerenciamento de cupons, onde ele pode estar acompanhando os cupons que foram gerados para ele. Conseguem ver quais os cupons que ele está participando do sorteio. Meus prêmios, então se ele for sorteado, ele pode vir nessa aba de prêmios e ver os prêmios dele, né? E aqui a aba da nota de mercadoria que eu comentei antes. Então é as notinhas que ele pega no mercado, material de construção, qualquer local que for, né? Então para ele pedir a notinha e cadastrar aqui, cada nota vai gerar um cupom que vai estar participando desse sorteio aí para o município, né? Então, da nota premiada seria isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Seria uma das etapas, né? Outro que eu coloquei aqui, facilitar acesso a informações, é justamente o contribuinte ter acesso a esses dados, né? Ter publicidade, né? Colocar no portal do município e facilitar também um outro ponto que é fazer denúncia fiscal, denúncia anônima, que parece ser um detalhe, mas ajuda muito. Porque a gente pega muito no dia a dia. Eu, por exemplo, muitos talvez devem ter pego também. Você vai no estabelecimento, ali no médico e tal, eu gostaria da nota. Aí tu recebe a seguinte indagação, olha, com a nota é R$ 400.
Mas se você pagar sem nota fiscal é 300, 350. E às vezes o cidadão não sabe nem o que fazer e fica, né, ou aceitando o valor menor, né, ou sabe que isso é uma, digamos assim, uma sonegação, né? Então a ideia é incentivar com que ele faça essas denúncias e procure o município. E para isso nós temos aqui a própria tecnologia da Dara, que a gente comentou no início, que é a inteligência artificial da IPM, né? Voltada para a gestão pública. Então aqui na Dara, se o cidadão vir aqui, a Dara vai perguntar o que que a pessoa pode, o que que a pessoa está desejando. Se ela escrever aqui que ela quer fazer uma denúncia, deixa eu botar aqui que ele pegou denúncia da ouvidoria. Denúncia fiscal. A Dara já pergunta, ó, esse serviço permite realizar uma denúncia fiscal. A denúncia será anônima? Aí a pessoa pode decidir se sim ou não, né? Vou botar aqui que sim. Qual o tipo da denúncia? Quer denunciar uma pessoa física ou uma empresa? Vou botar uma empresa aqui. Qual que é o CNPJ dessa empresa? Vamos achar um CNPJ que eu tenha anotado aqui para a gente usar de exemplo. Eu digitei errado. Vou pegar um aqui. Claro. Como eu botei econômico, ele está esperando que seja uma empresa estabelecida no município, por isso que ele não está passando. Vou pegar aqui. Ele achou a empresa, né? Então o cidadão vai selecionar. Pergunta se quer informar o endereço, ele pode botar o endereço que ele está no momento, né? Em tal estabelecimento, ou pode botar como não. E vai escrever a denúncia aqui, né? Fui no local e não recebi a nota. A Dara já fez a denúncia e pergunta se pode auxiliar em algo mais, né? O cidadão pode simplesmente fechar. Então, se nós virmos aqui dentro do módulo de fiscalização, onde é que está aqui? Denúncia fiscal. Ó, já está uma denúncia aqui. Né? Então, o cidadão tem essa autonomia de estar fazendo a denúncia de forma anônima, né, para auxiliar o município nessa questão da cobrança de impostos. Tá? Então, essa seria a primeira etapa, né? A questão de incentivar o contribuinte. Como é que a gente consegue incentivar ele é questão financeira mesmo, né? Prêmios, né? Publicidade, incentivando que mais notas sejam emitidas, mais notas sendo emitidas, esses valores são lançados no município. Né? Então, a segunda etapa que eu comentei, que seria a conformidade fiscal, são as tecnologias do sistema IPM que garantem que a nota seja emitida do início ao fim, né? Preenchendo a tributação, local de incidência, exatamente como a legislação do município prevê. Para evitar, por exemplo, que o município seja lesado por um serviço, por exemplo, um serviço que seja com tributação só no município. Vamos supor aí um item da lista 101, que a tributação deveria ser só no local da prestação no local do estabelecimento do prestador. Se o sistema não estiver devidamente configurado,
esse prestador pode ir ali e colocar que a tributação vai ser fora, né, no local onde ele prestou o serviço. E se o sistema não estiver devidamente amarrado e configurado para isso, ele vai permitir e a nota vai passar e o município nem vai perceber, certo? Então, e lá num outro município onde ele prestou o serviço, talvez que ele tivesse que fazer um eventual, lá ele diz que a tributação foi feita onde ele prestou. Então fica essa desinformação, né, e o ISS fica num limbo, porque nunca vai ser cobrado, nunca vai ser lançado, né? Então a gente tem tecnologias no sistema da IPM que garantem que a nota seja emitida corretamente. Essa tecnologia aqui, essa configuração, ela fica aqui dentro do módulo fiscal, gerenciamento fiscal, lista de serviço versus situação tributária. Então aqui, para cada item da lista, isso aqui é importante fazer sempre na implantação do sistema, ou clientes que no caso já estão com o fiscal S2 ativo e que não tenham isso muito bem detalhado, seria importante revisar isso aqui, né, passar item a item, para ver se realmente está atendendo a legislação do município. Porque dependendo da configuração que está aqui, ou dependendo como o sistema está, vocês estão perdendo receita pelo simples fato de o cidadão, na hora de emitir nota, conseguir lançar uma tributação diferente. Tá? Então, como é que funciona aqui? Para cada item da lista de serviço e enquadramento da empresa, aqui ele é bem dinâmico. Tá? Vocês podem fazer uma questão para o Simples Nacional, outra para ISS homologado, outra para ISS fixo. Então, vocês conseguem construir o roteiro de como vocês querem que a nota seja emitida. O local da prestação, né? O local do estabelecimento do tomador, o tipo do tomador. E para cada combinação dessa, vocês conseguem dizer qual que é a situação tributária que vai ser utilizada. Se é tributado integralmente, se vai permitir retenção na ponte, se vai permitir redução da base de cálculo. Então, é importante revisar e construir toda essa configuração para deixar exatamente como o município precisa que as notas sejam tributadas. Uma vez isso aqui feito, quando a empresa for emitir uma nota fiscal, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui a Aurora. Ó, esse é um exemplo aqui de uma configuração que foi feita. Construção civil, a tributação é onde o serviço foi prestado, certo? Então, quando o emissor colocou o item da lista 702 e colocou que o local da prestação foi o município Aurora, obrigatoriamente ele tem que colocar a incidência lá. Ele não vai conseguir mudar isso, tá? E aqui as situações tributárias autorizadas. Se é tributado integralmente ou tributado com retenção. Se nós pegarmos aqui um outro item da lista que deveria ser tributado só no local do estabelecimento do prestador, por mais que ele tenha colocado outro município aqui, ele não vai conseguir mudar o local de incidência. Então esse imposto vai ser obrigatoriamente pago para Rio do Sul, né? Então parece uma questão simples assim, mas tem muita questão, muitas notas que são emitidas erradas pelo fato dessa configuração aqui não estar devidamente certa. Então é importante, né, tomar um cuidado, fazer essa configuração aqui, para vocês conseguirem ter essa integridade dos dados aí na emissão da nota. Sei que tem sistemas que a gente já pegou aí no decorrer do percurso que isso aqui é totalmente livre. Inclusive tem sistemas que deixam, por exemplo, se a empresa tem mais de um item da lista, ele consegue pegar o item com uma alíquota maior para descrever o serviço e consegue selecionar a alíquota do item com menor alíquota. Então, essa garantia aqui o sistema dá para vocês. Tá? Então, é importante tomar um cuidado nisso aí. E além disso, na questão da conformidade fiscal, outra funcionalidade que eu queria mostrar aqui para vocês é a escrituração automática. Que alguns dos nossos clientes utilizam, mas nem todos. Tá? Seria importante também adotar isso, claro que tem que ver a realidade de cada município, legislação, né, autorizações, o que precisa fazer para usar isso aí. Mas se você usar a escrituração e o fechamento automático, isso ajuda muito na parte de lançamento de imposto. Tá?
porque o crédito tributário ele só é constituído quando a empresa faz o fechamento. Então, se a empresa não faz o fechamento e você não tem um fechamento automático, às vezes fica a competência ali 2, 3, 5 meses aberta, que a empresa não constituiu o crédito e esse valor não está lançado. Então, se você programando aqui o sistema para fazer o protocolo automático e selecionar os tipos de serviços que vocês querem em uma data início, configurado aqui, se o seu fechamento, se a data da entrega da declaração for dia 20, dia 21 a 1 da manhã, o sistema já roda o fechamento automático de todas as empresas e faz o lançamento do crédito tributário já lá para a arrecadação. Inclusive, é possível até parametrizar a multa por atraso aqui de quem não cumpriu essa obrigação. E uma vez o crédito constituído, lançado lá na arrecadação, aí o município tem toda a autonomia para fazer essa cobrança. Aí entra naquilo que o Marcelo, meu colega, comentou lá na terça-feira, que são as tecnologias que a IPM tem para facilitar a cobrança, que é, né, questão da dívida ativa, mensagens pelo WhatsApp, aquelas formas de cobrança lá que ele comentou. Então é importante usar esse protocolo automático aqui se for viável, né? Deixa eu ver se chegou uma pergunta aqui. O Rafael comenta aqui, se é protocolo automático, não é a empresa que está fazendo a declaração. Existem decisões de tribunais que não caracterizam a constituição por declaração quando o protocolo é automatizado. Sim, Rafael, tem essa questão aí. Por isso que eu comentei que precisa ver no município legislação, embasamento para estar utilizando isso aí. Nós temos muitos clientes que estão partindo para essa forma de trabalho para conseguir construir o crédito. Tá? Mas aí, como eu comentei, tem que realmente ponderar se é válido para o município, né? E se entra na realidade de vocês. Tá? E o terceiro ponto, linkando, né, com a conformidade fiscal e essas questões que eu comentei, é a utilização do módulo Ambiente e Dados Nacional, que era o ponto que eu ia comentar aqui, junto com a declaração automática. Então, o Ambiente de Dados Nacional entrou recentemente no ar, a gente está integrando com ele desde o início, que até para contextualizar o que seria esse Ambiente Nacional, ele faz parte do programa da Nota Nacional, que ele nada mais é do que um repositório de dados para os municípios trocarem informações. E como é que ele funciona? Toda nota emitida no seu município, que o local da prestação for outro município ou que o tomador for de outro município, essa nota é enviada para esse repositório. E da mesma forma, toda nota que foi prestada no seu município ou o tomador for do seu município, você recebe essa nota. E isso é uma grande aliada na cobrança do município, porque cada município tem seu sistema. Nós temos muitos municípios que usam o sistema IPM, mas tem sistemas de concorrentes. E não existe essa comunicação entre sistemas de concorrentes. Então, o Ambiente de Dados Nacional permite que uma nota emitida em qualquer local do país, se a tributação ou tomador for do seu município, essa nota vai estar vindo para vocês. E do contrário, se você não estiver usando essa integração com o Ambiente de Dados Nacional, se você não contar com a boa vontade ali do tomador ou do prestador virem e declararem esse serviço manualmente no seu sistema, você não vai nem saber desse documento. Então, se eu compartilhar aqui com vocês uma consulta do Ambiente de Dados Nacional, de documentos recebidos, todos esses documentos que estão aparecendo aqui, claro que é uma base teste, né, tem um número reduzido de documentos, mas todos esses documentos aqui foram emitidos em outras cidades, ou documentos emitidos pelo próprio MEI no Sistema Nacional, mas se você não tivesse a integração com o Ambiente de Dados Nacional, você poderia nem estar sabendo desse documento. Então, eu coloquei aqui a coluna do local da prestação, está aparecendo pequeno ali para vocês, né? Deixa eu visualizar o documento aqui. Esse documento aqui, ele é de Belo Horizonte, foi emitido lá em Belo Horizonte. Então, se a empresa não viesse no município declarar esse imposto, declarar esse documento,
vocês dificilmente teriam ciência desse documento, né? Então, esse módulo aqui do ambiente de dados nacional, ele é uma tecnologia da IPM que, se eu não estou enganado, tá? Isso é algo que possa ser confirmado depois, mas ele já está incluso com o módulo da nota eletrônica. O único custo que o cliente tem é com a questão de configuração dos convênios e parametrização e treinamento dele. Vocês também podem estar entrando em contato com o setor responsável aqui da IPM. Tá? Então, só para exemplificar aqui. Então, desses documentos emitidos, se eu pegar aqui que o local de incidência foi essa base de teste que eu estou usando aqui, ó, o local de incidência é essa cidade aqui. Se nós formarmos aqui o valor do ISS, ó, são R$115 mil de ISS que foram emitidos em qualquer local do país que o sistema trouxe para cá. E uma vez caindo aqui, entra no que eu comentei antes já. Como tem a declaração automática no sistema e as notas são lançadas dentro da escrituração, quando a nota caiu aqui, o sistema analisa a tributação dela e vê, o tomador é do município, então eu vou lançar essa nota lá na declaração de tomados dele. O ISS é pago pelo prestador, vai ser um eventual, o sistema vai dentro da declaração de eventual do prestador e lança esse documento lá dentro. E depois que está lançado o documento lá dentro, aí entra na segunda etapa que eu comentei ali, que era o protocolo automático. Se vocês virem aderir, o sistema já fecha automaticamente, constitui o crédito, que vai para arrecadação e posterior cobrança. Então ali a gente cria um ciclo que faz o imposto ser lançado. E basicamente era isso da segunda etapa que eu queria mostrar para vocês ali. Se tiver alguma dúvida aí podem estar passando, tá? Senão vou estar seguindo aqui. Então a terceira etapa aí para a questão do aumento de arrecadação seria o acesso a diversas fontes de dados. O primeiro é o ambiente de dados, que eu acabei de mostrar para vocês, o ambiente de dados nacional, né? Que basta o município fazer o convênio, né? E a gente está configurando aqui, essas notas vão estar integrando automaticamente. Deixa eu ver que chegou uma pergunta aqui sobre a questão do custo. Rafael, então, até onde eu sei, tá? O módulo em si, ele é integrado, né, com a nota eletrônica, como integrado. Se você tem o módulo da nota contratado, automaticamente você vai ter ele ativo. Só que tem o custo da configuração, que isso precisa ser negociado com a IPM, daí é enviado orçamento, né, porque tem toda uma etapa ali que tem que ser seguida para configurar ele corretamente. E também tem a questão do treinamento ali para os usuários, e como configurar, tem agendamento de tarefas que tem que ser configurado periodicamente, né? Então tem essa questão da parte de configuração. Então, além do ambiente de dados nacional, uma outra tecnologia que a gente tem que é bem bacana, que muitos clientes estão usando ela efetivamente e estão tendo retorno, é essa questão das movimentações de cartões e Pix. O que é isso? É um convênio que o município faz com o estado, né? Aí cada estado tem a sua regra. Hoje nós temos habilitado o sistema para importar esses arquivos nos 3 estados do sul e nós estamos em tratativas para liberar ele para o estado de Minas Gerais também. Então, nesse arquivo, o estado passa para vocês toda essa movimentação eletrônica, né, financeira das empresas. E com essa movimentação eletrônica, nós conseguimos fazer cruzamentos no sistema para identificar inconsistências. Então, essa rotina fica aqui dentro do modo fiscalização, tem um menu específico para ela. Ela é uma para cada estado, mas aí cada cliente, quando logar o seu sistema, ele automaticamente vai apresentar a rotina que é correspondente. Tá? Então, vocês vão fazer a importação desse arquivo recebido do estado. Depois de importado, vocês conseguem procurar inconsistências. O que é essas inconsistências? A gente pega tudo que a empresa fez na escrituração fiscal dela,
pega tudo que foi declarado no PGDAS, que eu vou comentar posteriormente para vocês, com tudo que foi movimentado no cartão de crédito e débito. E a gente faz um cruzamento disso. Se o que ele arrecadou em movimentação financeira digital for maior do que a escrituração e o PGDAS dele, considerando serviço e mercadoria, alguma coisa de errada tem. Como é que ele está faturando mais no cartão do que as demais movimentações? Né? Então, essa rotina permite que vocês visualizem isso. Essa minha base aqui, provavelmente ela não vai achar inconsistências, porque, como eu comentei, o CNPJ dela é descaracterizado, né? Então, acaba que não conseguindo cruzar os dados exatamente. Mas o layout da consulta é isso aqui, pessoal. Não sei se dá para vocês verem bem. Então, ele vai pegar a competência, identificar o contribuinte, se é optante do Simples Nacional sim ou não, e vai pegar os valores da escrita fiscal, do PGDAS e que ele recebeu nos cartões, que a gente importou. E fazer um cruzamento em cima disso, e com esse cruzamento o sistema vai mostrar aqui o percentual de diferença. Certo? Então, isso aqui são bons indícios de que alguma coisa errada está acontecendo. Aí vocês têm essa opção aqui que eu estou mostrando agora, que é uma análise manual, que o fiscal pode estar fazendo. E também, posterior, eu vou mostrar o robô de fiscalização, que ele faz esses cruzamentos todos sozinhos. Basicamente, só parametrizar a periodicidade. A única coisa que tem que ter um cuidado nessa consulta aqui, que é importante a gente comentar, é a questão de empresas que não são do Simples Nacional. Porque daí você tem que tomar um cuidado, porque aí a gente não tem a informação de mercadoria dela. Então, às vezes, a rotina vai te mostrar uma inconsistência aqui, né? Só que a inconsistência que ela está mostrando é a diferença entre serviço e mercadoria que a empresa comercializou. Tem estados que abrem os dados de movimentação de ICMS de uma forma mais simplificada para a gente ter acesso. Rio Grande do Sul e Minas Gerais já abrem esses dados aí. Rio Grande do Sul, se eu não me engano, o nome do arquivo é GIA. E em Minas Gerais eu não me recordo o nome, mas é um convênio que o município faz com o estado e começa a receber esses arquivos aí. Aí a gente consegue ter um cruzamento mais efetivo, né? Mas nos estados que não abrem, então para ser mais efetivo seriam empresas do Simples Nacional. Ó, se vocês observarem, na própria rotina tem uma ação aqui para autorregularização. O que seria essa autorregularização? É uma notificação prévia de alguma inconsistência. Então vocês podem vir aqui, descrever um texto da inconsistência que vocês encontraram e mandar lá para o domicílio eletrônico do contribuinte, que eu vou estar mostrando depois ali, até eu acho que o Marcelo mostrou na terça também. Então vocês podem estar usando essa autorregularização aqui, mandando uma notificação no domicílio para o contribuinte e dando um prazo para ele se regularizar. Ele recebendo essa notificação, ele já pode tomar providências, né? Para evitar multas, ele pode vir retificar a declaração dele, ajustar, para chegar a um ajuste, né? Para que ele não tenha penalidade. Agora, se vocês gerarem essa autorregularização, deram um prazo de dias para ele não se regularizar, ele ainda não se regularizou, aí cabe realmente uma fiscalização. Né? Então, dentro das diversas fontes de dados, tem essas duas primeiras que eu comentei, né, que é o ambiente de dados nacional, a movimentação financeira das empresas. É importante citar que essa rotina de cartões ela não tem custo adicional, tá? Ela está disponível para todos os clientes dentro do modo de fiscalização. Então, basta vocês firmarem um convênio com a Receita Estadual e começarem a importar esses arquivos aí para estar aplicando esses cruzamentos aí. Tá? A terceira fonte de dados é o PGDAS, os arquivos do Simples Nacional. Eu coloquei ele aqui porque a gente está disponibilizando para todos os nossos clientes de forma gratuita, tá? Essa integração é gratuita no sentido de disponibilizar os dados, tá? O cliente precisa ter o módulo Simples Nacional contratado, mas aquela forma antiga que o usuário tinha que fazer de pegar o arquivo na Receita, baixar e importar no sistema, isso não precisa fazer mais, tá? Isso era uma dificuldade que a gente viu com nossos clientes, que
que é um arquivo muito grande, é um arquivo texto pesado, então às vezes levava horas para o município conseguir baixar esse arquivo, processar no sistema e separar seus dados. Então a gente desenvolveu uma tecnologia nova, que a gente consegue pegar esse arquivo num servidor central nosso, ele pega esse arquivo, identifica todos os nossos clientes, separa os dados de todos os nossos clientes, e diariamente às 11 horas da manhã ele dispara esses dados para todos os clientes. Tá? Então, quem tiver o módulo Simples Nacional contratado, e acessar a consulta do PGDAS diariamente, ali após as 11 horas, 11h30, vocês vão ver que esses dados vão estar disponibilizados para vocês. Tá? E a gente fez isso para o PGDAS, o DAS-MEI, o DAS-Senda, e também temos o período dos eventos, tudo automático. Tá? Então, são tudo tecnologias novas que a gente está fornecendo aí, que basta vocês terem um módulo Simples Nacional contratado, que vocês vão estar tendo acesso a esses dados aí. E ele vai contribuindo para o ecossistema, ali, para todo o contexto que a gente vai chegar lá no robô de fiscalização no final. Uma outra fonte de dados que eu coloquei aqui, que é mais específica daí, aí tem que ver a necessidade mesmo. O primeiro é o dados do CNJ. O que é esse dado do CNJ? Ele tem uma integração automática com o Conselho Nacional de Justiça e recebe os dados periodicamente das movimentações de cartórios, tabelionatos, né, do município. Então, se vocês acessarem essa consulta, deixa eu pegar aqui. Então, todos os tabelionatos que estão estabelecidos no seu município, vocês vão receber do CNJ esses dados, com a movimentação semestral, se eu não estou enganado, de todos os cartórios. Tá? Ó, se nós ordenarmos aqui, então vai ter a movimentação desse período de todos os cartórios do município. Então, isso aqui tem que fechar com as declarações dele. Então, é mais uma fonte de dados que a gente consegue usar lá no robô de fiscalização. E também essa integração aqui, ela não tem custo, tá? Ela está integrada com o modo de fiscalização. É importante vocês terem ciência dessas rotinas aí que elas já estão disponíveis para vocês. Tá? Uma outra fonte de dados aqui que a gente também tem no sistema, que agora é voltada mais para instituições financeiras, é o próprio arquivo Estiban, que é o arquivo lá das movimentações financeiras dos bancos, que eles entregam lá para o Bacen, lá para o Banco Central. Então a gente consegue trazer isso para o sistema e depois fazer cruzamentos, o próprio robô consegue fazer cruzamentos de forma automática para ver se estão fechando os valores. Tá? Só tem que ter um cuidado aqui no Estiban, porque ele não é muito detalhado, as contas vão até nível 3. Então a gente consegue fazer essa comparação, a gente consegue capturar indícios, né? Mas a fiscalização detalhada aí vai acabar ficando para o fisco mesmo para conseguir identificar exatamente se tem algum problema. Tá? E um outro exemplo que eu citei aqui, que é uma rotina relativamente nova, que se aplica a alguns casos, mas eu achei importante comentar com vocês aqui, que é a importação dos arquivos de operadoras de energia. Nós temos estados aí que compartilham com os municípios, mediante um convênio, as movimentações de fatura de energia de todas as empresas do município. Em algumas realidades, até tem um município de Gramado que nos procurou com essa ideia, acabou surgindo lá, para fiscalizar a questão de hotelaria sobre o arquivo de operadoras de energia elétrica. Porque você consegue ver a movimentação dos últimos 6 meses, ou dos últimos anos, e comparar com a emissão de notas. Então, o que a gente pré-deduz? Né? É um hotel, questão turística, quanto mais energia elétrica ele está consumindo, significa que ele está mais cheio, mais lotado, né? Mais pessoas nos quartos, usando luz, ar-condicionado, né? Essas questões aí. Então, com isso a gente consegue traçar um padrão. Por exemplo, a rede de hotelaria, né, ou grandes empresas, o padrão é que o gasto de energia seja 10% do seu faturamento.
ou 20% do seu faturamento. E a gente cria uma regra para isso lá no robô de fiscalização que eu vou estar mostrando na sequência. Então, o sistema vai conseguir pegar as empresas que fogem desse padrão. Por exemplo, tem um hotel ali que ele fatura R$1 milhão e gasta 200 mil de energia, periodicamente. Vai chegar no momento que daqui a pouco a energia dele está em 300, 400 mil reais, mas o faturamento dele não está aumentando, né, ou está diminuindo. Então, há indícios que alguma coisa errada tem ali. Ele pode não estar emitindo nota, né? Então, tudo isso chama atenção para a gente estar fiscalizando, né? Então, na terceira etapa das três que eu comentei, seriam esses pontos aí, né? Acesso a diversas fontes de dados. E aí vamos para a quarta, que seria o robô de fiscalização em si. O que é o robô de fiscalização? Acho que muitos já devem ter ouvido falar. É uma tecnologia recente da IPM que a gente desenvolveu, tá? Que ele cria, podemos dizer, uma malha fina mesmo dentro do sistema, onde o robô ele tem a capacidade de pegar essas diversas fontes de dados que eu comentei antes, e todos esses cruzamentos que eu comentei antes, que o fiscal tem que ir lá de forma manual e gerar consulta, comparar, essa tecnologia que a gente fez aqui agora, ele faz isso tudo sozinho. Tá? Então isso gera um aumento exponencial na fiscalização, porque a gente inverte o processo, porque da forma tradicional você vai lá, verifica as empresas, tem algum indício aqui. Então eu vou pegar essa empresa, aí eu vou fiscalizar ela e vou procurar indícios de algum problema. O robô ele inverte essa lógica. A gente pega a regra, né? E aqui entra muito da capacidade técnica e do conhecimento do fisco do município, que podem criar novas regras, trazer regras para que a gente programa essa regra no sistema e o usuário ali ele programa a regra para executar periodicamente e só acompanha, né? Então a gente tira o fiscal da parte mais manual, a parte operacional, que é até o último ponto que eu coloquei aqui, que é o fiscal atuando de forma estratégica, e deixa o fiscal na parte criativa, como esse exemplo que eu comentei de Gramado, ali de cruzar operadoras de energia, e criando regras e vendo possíveis formas de estar cruzando isso no sistema. E o bacana disso é que assim, o robô de fiscalização ele foi bem trabalhoso para a gente fazer, é uma tecnologia, modéstia à parte, revolucionária no mercado, tá? E ela está pronta. Está pronta no sentido de o mecanismo está pronto. Então agora o céu é o limite para a gente estar criando novas regras e cruzamentos. Você define a regra de negócio e diz, essa regra aqui eu quero que execute uma vez por mês no dia 20. E deixa o sistema trabalhando para vocês. Mensalmente vocês vão acessar as inconsistências e o robô vai dizer para vocês, eu encontrei essas inconsistências aqui, essas aqui eu já mandei notificação para o domicílio eletrônico do contribuinte, essas aqui estão aguardando ciência, essas aqui ele já teve ciência e está dentro do prazo para se regularizar, e assim todo o acompanhamento da fiscalização fica de uma forma muito estratégica, assim, uma visão muito abrangente de tudo que está acontecendo. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem o robô de fiscalização, como ele funciona. Então, o modo robô de fiscalização, você acessando ele inicialmente, você vê dois menus aqui, você pode pensar, nossa, que coisa simples. Né? Mas assim, ele foi feito para ser simples mesmo. Por trás dele, toda a tecnologia, código-fonte que a gente fez aqui para automatizar, que foi o grande trabalho de estar fazendo. Tá? Então, como é que ele funciona? Aqui no primeiro menu tem as regras. São regras que ele já está preparado para trabalhar de forma autônoma e analisar e fiscalizar as empresas sem intervenção humana. Tá? Então, nós temos aqui 14 regras que a gente já homologou e desenvolveu. Então, tem regras do Simples Nacional, econômicos optantes do Simples Nacional que não entregaram PGDAS, diferença de faturamento entre PGDAS e escrita fiscal, então por isso que eu comentei que é importante ter o Simples Nacional lá para ter esses dados de forma automática dentro da base de vocês, diferença de ISS,
isso aqui é voltada para cartórios, diferença entre CNJ escrita, apuração mensal e demonstrativo contábil na questão dos bancos, divergência de valores declarados entre escrita fiscal e cartões. Então, são todas regras que a gente desenvolveu elas, né? Cada regra dessa ela é um pouco trabalhosa, porque tem que ter muito cuidado na hora de desenvolver e testar, porque como é automático, né? Então se a gente não ter um cuidado grande, aqui, um zelo em estar desenvolvendo isso aqui, a gente pode estar causando um transtorno que é notificar quem não precisa. Aí realmente, né, vira uma bagunça ali no município. Então por isso que a gente tem muito cuidado, a gente vai liberando 1 ou 2 regras por mês, tá? Então estamos em 14 já, tem mais algumas a caminho. Então essas regras aqui, para quem tiver o robô de fiscalização, já vão estar prontas. E se porventura surgir alguma ideia que eu comentei, como esse exemplo de gramado, que vocês imaginarem algum cruzamento que dê para fazer, vocês podem estar trazendo isso para nós que a gente vai estar analisando e desenvolvendo. Tá? Até conversei com o Giovanni há um tempo atrás, regras de grande abrangência que vão agregar ao robô a probabilidade de fazer sem custo, para a gente estar agregando a ferramenta é grande. Tá? Então, claro que a gente tem que analisar a realidade, né, e ver, daqui a pouco é uma regra que vai servir só para o município que está pedindo. Aí não cabe uma questão dessa. Né? Mas é importante vocês estarem estudando essas regras e estarem trazendo para a gente. Né? Como eu comentei, o fiscal vai ficar na parte estratégica mesmo, na parte criativa, né? Bolando ideias e formas de cruzar dados, e o robô vai estar ali disponível para vocês estarem usando essa ferramenta. Ela é muito poderosa para fazer esses cruzamentos e configurando ela. Né? Então aqui estão as regras que a gente tem hoje, como eu comentei. A gente até já sugere uma periodicidade para ela aqui nas colunas, se vai ser mensal, semestral, né? Dependendo da regra do negócio. Né? Por exemplo, aqui uma regra de bancos. Essa aqui a gente colocou semestral porque tem um demonstrativo contábil. Então tem um período ali de 6 meses para a gente ter esses dados. Né? Então, essas regras prontas, o que o município vai ter que fazer? Vai vir aqui em parâmetros e vai criar o seu parâmetro para a sua realidade. Por exemplo, eu criei aqui um parâmetro dizendo que eu estou usando a regra 2, que é o quê? Contribuintes que não realizaram o encerramento da declaração. Isso aqui é até uma alternativa para quem não quer usar o fechamento automático, que nem o colega comentou antes. Vocês podem estar usando essa regra aqui para alertar o contribuinte e mandar no domicílio dele, você tem 30 dias para estar regularizando isso aqui, senão você vai ser multado, autuado, né? Então eu coloco essa regra aqui, eu digo quando eu quero que ela comece a ser executada, e a periodicidade é lá, mensal às 8 horas da manhã no dia 20. No caso seria dia 21, né, pegando a realidade de muitos clientes nossos aí. E aqui vocês vão decidir se vai só encontrar inconsistências, e já respondendo a pergunta do Rafael aqui, que pergunta que vai para o deck, se vai para o deck ou não, tem as duas opções, tá? Vocês podem usar o robô só para encontrar inconsistências e alertar vocês, ou vocês podem usar o robô já para fazer todo o rito da notificação. Então o robô encontra as inconsistências, manda para o deck, o contribuinte dá a ciência, tem o dia para se regularizar, no final desse prazo o sistema identifica, se não se regularizou gera a multa, aí depende do contexto, isso aqui é não efetuou a entrega da declaração, por exemplo. Isso aqui no contexto do município não precisa nem fiscalizar, ele só não cumpriu isso aqui, eu vou multar ele e pronto. Você pode decidir aqui nas regras do robot que você vai cobrar a multa é gerada, gera um boleto, manda para o deck e lá no deck ele recebe esse boleto e tem opção lá para ele pagar por Pix, cartão de crédito ou boleto. Então isso é tudo automatizado. Tá? Deixa eu ver quem entrou uma pergunta aqui. O Daniel Bandeira perguntou se no repositório do CNJ é a própria IPM que busca o arquivo ou seria como no cruzamento de cartões em que o fisco vai importar os arquivos do Cefaz para dentro da IPM. Então, Daniel, no caso do CNJ não precisa de convênio, tá? Porque eles têm esses dados abertos. Então a gente tem uma tecnologia aqui junto com a questão do robô que ele vai no site deles, faz a leitura das informações e traz para a gente. Então, na parte do CNJ não precisa convênio. Mas então aqui, seguindo na parte da configuração da regra, você vai escolher a regra que você quer, a periodicidade,
vai escolher se quer só encontrar inconsistência para vocês analisarem ou se já vai enviar a notificação preliminar para o domicílio eletrônico do contribuinte, né? Se tem uma infração e uma multa que vai ser cobrada, alguma penalidade, vocês já podem escolher ela aqui. Ela é semelhante ao cadastro de infração lá da fiscalização. Então aqui vocês definem parâmetros, né? A descrição dela, o tipo da penalidade. Eu coloquei um valor aqui de R$5.000 só para a gente exemplificar, né? Bota a fundamentação dela, vincula ela à regra aqui, né? Os documentos aqui, que tem uma outra etapa que é modelos de documento. Isso aqui também é um adicional, tá? Se vocês não quiserem criar um layout específico, que tem essa possibilidade de criar layout específico, né? E quererem utilizar o padrão da IPM, não precisa colocar nada aqui. Então o sistema usa o nosso layout e faz tudo sozinho. E aqui embaixo seria um usuário responsável. Digamos assim, o que deixa o usuário responsável? Dentro da pasta, né, a pessoa que vai ficar nomeada para estar acompanhando esse processo, né, para ter um crivo manual, para ter uma análise para amostragem. Então a gente pede para colocar essa pessoa aqui. Então, feito isso aqui, selecionei a regra, defini o período que ele vai executar, decidi se vai só encontrar inconsistências ou vai gerar notificação confirma. Uma vez confirmado, vocês não precisam mais se incomodar. É só acessar aqui o gerenciamento de inconsistências e acompanhar o que o robô está encontrando para vocês. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Eu até trouxe uma empresa que eu estava gerando teste aqui para a gente verificar. Que é essa aqui, 23, 4, 4, 9. Então, nesse caso aqui, essa empresa, o robô encontrou 3 inconsistências para ela. Então, ele diz aqui o registro, né? O CNPJ da empresa, o que ele encontrou. Então, vocês podem selecionar aqui, vir em gerenciar e ver o que o robô encontrou. O que o robô encontrou nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, ó, que lá no mês 4 de 2023, essa empresa optante pelo Simples Nacional não entregou o PGDAS dela. Então, isso aqui o robô já identificou. E mandou uma notificação para ela no DEC alertando dela sobre isso, né? Então, ela pode estar consultando isso, né? E verificando se a empresa se regularizou ou não. Pegando um outro exemplo aqui. Essa outra regra, o contribuinte não realizou o encerramento das declarações. Então, se eu vim aqui em gerenciar, o robô identificou que ele não realizou a entrega da competência 3 de 2020. Então, vocês conseguem ter esse controle de tudo que o robô encontrou, né, e está só acompanhando periodicamente o que está acontecendo. Então, se vocês visualizarem ela aqui, o robô vai dando exatamente a etapa que ela está. Está aguardando envio. O que é esse aguardando envio? O robô achou inconsistência, mas ainda está num lote esperando para mandar para o DEC. Mandou para o DEC, o domicílio eletrônico está como aguardando ciência. Ou seja, foi enviado lá para o contribuinte, mas ele não abriu ela ainda. E tem também a questão da ciência automática, tá? Assim, em 10 dias ou 5 dias o cidadão não abrir, vocês podem estar dando a ciência automática disso. Uma vez dando ciência, ele fica como aguardando regularização. E aqui que é a parte mais importante do robô, porque além de identificar o que a empresa está de inconsistente, o robô consegue ver se depois que ele notificou essa empresa se regularizou ou não, certo? Então, por exemplo aqui, essa declaração aqui ele não fez a escrituração. O cidadão foi lá, recebeu, eu não realmente esqueci de fazer o fechamento dessa escrituração. Ele vai lá e faz o fechamento dela, gera o boleto com multa e juro, paga. Depois o robô passa de novo nessa regra e vê, não, realmente ele se regularizou. Então eu só vou pegar essa inconsistência e vou mudar a situação dela para regularizado. Então essa aqui para o robô já está resolvido, sem nem precisar intervenção manual do município. Quem não se regularizou, aí ela fica como não regularizado. Ao final do prazo, o sistema, você pode pegar essa regularização aqui,
essa inconsistência e abrir um procedimento fiscal sobre ela. Abrindo o procedimento fiscal sobre ela, quando manda lá para fiscalização, que é o ponto que a gente vai comentar depois, ele já manda tudo em anexo. Abre a fiscalização, bota a empresa, pega todos os anexos, todas as comunicações que tiveram nesse meio tempo, anexa ao procedimento fiscal e a partir dali o fiscal já sabe o que ele está fiscalizando. Não precisa ficar procurando, né? É só dar sequência ao rito até o final e está feito o processo. Certo? Deixa eu ver que teve uma pergunta aqui. Ah, já foi respondida. Então, seguindo aqui, uma vez gerada, pode enviar a notificação preliminar para o contribuinte. Agora eu vou acessar a interface do contribuinte lá para vocês verem como é que ele vai estar recebendo isso aqui, tá? Ó, o cidadão só acessou o portal aqui e foi no domicílio eletrônico dele, o sistema já alerta ele, ó, encontramos duas pendências no deck. Deseja realizar a atualização agora para continuar utilizando seu serviço? Aí você pode, né, ou fechar aqui. E acessando o serviço aqui tá as comunicações que nós mandamos para ele. Então se eu vir aqui e visualizar, ó, tem tem a notificação do que ele descumpriu. E como passou o prazo e ele não se regularizou, o sistema já mandou a multa aqui e a penalidade para ele estar pagando. Então, se eu vir aqui e visualizar, vamos pegar o documento aqui. Ó, esse é o documento, o modelo que eu comentei antes, tá? Esse é um modelinho padrão da IPM, mas porventura, se vocês contratarem um módulo e querer criar um layout como vocês precisarem, conforme a realidade de vocês podem estar utilizando, tá? Ó, então aqui o sistema já mandou para ele, ó, notificação preliminar de inconsistência, identificação do contribuinte, a regra identificada ao contribuinte que não realizaram o encerramento das declarações de serviço. Inconsistência encontrada. O contribuinte não realizou o encerramento de uma competência em um tipo de serviço, declaração de serviço prestado. Competência não encerrada, 3 de 2020. Prazo para regularização, 60 dias. Recebeu isso aqui. Quando ele lê isso aqui, o sistema vai começar a contar o prazo. Ele tem a informação salva. Se porventura ele vir e fechar, para o robô vai estar ok, ó, tá escriturado. Se não fizer isso, passou 60 dias, ele vai receber a multa. Ó, aqui está a penalidade já gerada, tá? Com o boleto que ele está pagando conforme a infração que foi configurada lá, certo? Então, essa aqui é a tela de gestão do contribuinte. Ah, eu recebi essa penalidade aqui, mas eu discordei. Eu quero argumentar com o município, eu quero entrar com recurso. Tem a possibilidade de entrar com recurso aqui, ó. Ele bota os motivos dele, bota anexo, se for o caso. E para o município, se ele entrar com recurso, vai ter a opção de recurso aqui, ó. Vai aparecer. Deixa eu até simular aqui para a gente exemplificar. Ó, lá no portal ele entrou com recurso. Para o município aqui, para o responsável, já vai ter acesso a esse recurso dele questionando essa notificação que o robô fez de forma automática. Claro que eu só botei teste aqui, né? Vou aparecer teste, mas é totalmente integrado, tá? E se nós pegarmos aqui, vamos pegar essa declaração aqui. Ela está como aguardando regularização. Ao contribuinte
não fez o encerramento da competência 3 de 2020. Ok. Então vamos acessar aqui. Deixa eu voltar aqui no portal do cidadão. Aqui eu estou simulando como o contribuinte fosse acessar, tá? Como se ele estivesse se regularizando referente à notificação que o robô mandou para ele. No primeiro acesso ele pede várias confirmações. Declaração de serviços prestados, 2020, competência 3. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Uhum. Acessei com a empresa errada aí não vai dar certo. Deixa eu trocar ela aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Só quero mostrar todo o contexto, né? Todo o ciclo que o robô executa. Competência 3, aqui, né? Em aberto. Vou protocolar ela. Uhum. Ok, protocolado. Vamos voltar lá para a tela principal. Então está aqui, aguardando. Vamos visualizá-la aqui. Aguardando regularização. Eu fui lá, entrei com a empresa e protocolei. Então, se eu vim aqui e mandar o robô reexecutar essa regra, o que ele vai dizer para nós aqui? Verdinho regularizado. Então, esse é o contexto do robô. A ideia é deixar ele trabalhando para o município só definindo as regras. Ele notifica, o contribuinte recebe, entra com recurso, questiona, ou vai lá e cumpre a obrigação dele, volta no sistema, e quando vocês consultarem aqui, já vai estar só o histórico para vocês. Ó, eu identifiquei esse contribuinte, estava com esse problema, ele se regularizou, está aqui, concluído, resolvido. E com isso, o cidadão vai fazendo seus lançamentos e, consequentemente, aumentando a arrecadação do município. E quem não se regulariza, que é o que eu comentei antes, aí vocês podem vir aqui e abrir o procedimento fiscal. Vou botar um período aqui só para exemplificar.
Ele acabou não trazendo os anexos aqui agora, vou ter que dar uma olhadinha nessa questão aí. Mas o contexto é esse, tá? Vou voltar para cá. Então, uma vez não regularizado, aí vocês podem estar fiscalizando a empresa. E aí a fiscalização é um rito tradicional, né? Que tem ali termo de início, né, intimação, homologação, auto de infração, até o termo de encerramento. Mas o grosso aqui, o grande contexto do nossa explicação hoje é essa questão do robô de fiscalização. Tem a questão ali de incentivar o contribuinte para emitir mais nota no sistema gera mais imposto, e além de aumentar a base de informações com os demais arquivos que a gente tem de diversas fontes de dados, para que o robô possa atuar em cima disso. E como eu comentei, né, o difícil aqui do robô foi ter a tecnologia trabalhando dessa forma, para ele conseguir interpretar essas questões aí. Mas uma vez o robô pronto, já publicado, então basta o município estar contratando. E a questão é que o robô não tem um limite para dizer, eu não posso fiscalizar isso, não posso fazer aquilo. O limite é a base de dados do município. Por isso que a gente está trabalhando com várias fontes de dados e trazendo essas fontes para dentro do sistema. Mas se vocês quiserem usar o robô para notificar um IPTU, para encontrar problemas num ITBI, qualquer cruzamento que vocês acharem necessário, a gente consegue colocar aqui no robô, tá? O que precisa é a gente estudar a regra de negócio, aí a gente vai estar consultando vocês, né, para estar verificando essa regra de negócio aí. E uma vez a regra disponível, vocês programam ela e periodicamente o sistema fica trabalhando para vocês. Tá? Então, das tecnologias que eu queria trazer para vocês, seriam isso, tá? Uma forma aí de a gente estar incentivando o cidadão a emitir nota e possibilitando ferramentas para o município para que ele possa fiscalizar de forma mais prática, né, uma forma automática, atuar de uma forma mais estratégica, né, para não ficar muito individualizado, né, fazendo muito operacional. Então vocês parametrizam o sistema e deixam o sistema atuando, fiscalizando, notificando, né, e regularizando para vocês. Então, da minha parte, das tecnologias seriam isso. Aí eu vou abrir para algumas dúvidas, se vocês tiverem, e daí na sequência eu quero comentar com vocês uma questão da reforma tributária e também trazer um case aí de um cliente que é referência no uso do sistema da IPM, ali, que é Pinhais, que eles usam muito essas tecnologias aí, eu queria explanar para vocês ali depois. Alguma dúvida aí, pessoal? Acho que não, né? Será que foi tudo muito claro, Wellington? Pois é. Ou foi muito bem explicado, né? Ou eu não consegui me expressar Tem bem uma ali. dúvida aqui já, da Dayana. Deixa eu ver aqui, Dayana. Sou fiscal fazendário do município de Cachoeirinha. Gostaria de saber se tem algo desenvolvido para a fiscalização tributária do IPTU. Deixa eu ver aqui, desceu a tela aqui. Fiscalização tributária do IPTU para os casos de, por exemplo, identificarmos construções novas, ampliações e outras alterações que impliquem em recálculo ou lançamento de diferença de imposto. Não localizei auto de lançamento específico ou de infração para aplicações de multa referente a lançamentos de IPTU ou alterações não comunicadas ao cadastro imobiliário. Tampouco algum relatório que contém informações que foram utilizadas para o cálculo, somente ferramentas de rota de cálculo que é complexa e extensa demais para apresentar ao contribuinte. Em outras ferramentas vinculadas ao alvará, licença de construção ou cadastro imobiliário para que possamos ter um histórico do cadastro imobiliário mais centralizado ou até cruzamento dessas informações sobre alvarás solicitados, aprovados e as cartas de habetes expedidas. Não sei se é algum problema específico das rotinas internas do nosso município ou se realmente a IPM não disponibiliza essa integração para o IPTU. Então, Dayana, como eu comentei, tá? O robô, hoje nós estamos trabalhando com essas regras específicas ali, que a gente já liberou, mas como o robô está pronto,
novas regras estão sendo feitas a todo instante. Num primeiro momento, como eu atuo na parte fiscal, eu direcionei o robô e as regras que existem para a área fiscal, ISS, essa questão aí, tá? Mas respondendo a pergunta assim, nada impede que você utilize o robô para alguma fiscalização nesse sentido do IPTU, tá? Até se eu não estou enganado, o meu colega Marcelo, que apresentou na terça-feira, e tem outro colega que é o coordenador da parte de construção civil, a IPM já está desenvolvendo tecnologias para essa questão voltada para o cadastro imobiliário, tá? Questão de inteligência artificial para identificar construções que não foram comunicadas ao município, para alertar sobre lançamentos de IPTU indevidos, tá? Eu só não consigo me aprofundar aqui mesmo, porque a área de IPTU é uma área diferente da minha área de atuação aqui na empresa. Mas o que eu posso te dizer é que o robô de fiscalização, se for o caso de precisar utilizar para esse fim, é possível, tá? Não sei se a gente vai ter mais alguma pergunta, Wellington, mas se quiser Não, apresentar para a gente sobre o case, também eu vou seria seguir aqui interessante. então. Até tinha um sexto ponto aqui que eu não passei no slide, mas que a gente já conversou, que é o próprio domicílio eletrônico, né? Para mandar as notificações, enfim, só fazendo parte do contexto. E deu o case que eu trouxe aqui, né? Tomei a liberdade de trazer um case aqui do nosso cliente de Pinhais, que sempre usa o nosso sistema na totalidade, digamos assim, né? Que eles escreveram recentemente um artigo em que o Pinhais foi premiado com o primeiro lugar na categoria Administração Tributária do FENAFIN 2024, que é Fórum Nacional de Discussão sobre Fiscalização e Aumento de Arrecadação Municipal. Um artigo escrito lá pelos fiscais Denis Hoffman e o Ricardo Fujiara, que foi premiado nesse contexto, né? E o artigo deles aborda justamente isso que a gente está conversando aqui, que é unir diversas fontes de dados, né? Usar várias tecnologias diferentes para conseguir chegar num resultado positivo, né? O nome do artigo premiado, se vocês quiserem consultar depois, é Compliance Fiscal, um modelo de cooperação e colaboração. É um artigo bem bacana assim que eles fizeram, né? E a gente fica feliz em estar trazendo isso porque foram utilizadas tecnologias da IPM que forneceram esse resultado. É claro que não só tecnologia, né? Sem um bom conhecimento, né? Um conhecimento profundo ali que eu sei que o pessoal de Pinhais tem na parte fiscal, para conseguir extrair ao máximo da ferramenta que isso foi possível, né? Então, reforçando, né? Combinando tecnologia com o conhecimento estratégico dos fiscais, o resultado pode ser bem grande, tá? Eu até recortei uma pequena parte aqui do artigo para mostrar para vocês aqui, onde eles relatam o aumento da arrecadação de ISS utilizando essas ideias, né? Então eles colocam aqui, a média da arrecadação do ISS no período de 2017 a 2021 foi de 43 milhões de reais, né, aproximadamente. Sendo que em 2017 a arrecadação foi de 33 milhões 929 mil reais. E em 2021 já passou para 61 milhões 190 mil. E na sequência eles descrevem aqui, que em 2022 a arrecadação passou de um patamar de 74 milhões, ou seja, um aumento de 22% em relação aos outros anos. E em 2023 a arrecadação foi de 105 milhões, ou seja, mais um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Então, o que isso quer dizer para nós? Que usando essas técnicas isso dá certo, tá? Então, combinando tecnologia com a capacidade técnica e a criatividade do fisco dos municípios, para estarem extraindo ao máximo da ferramenta da IPM, esses resultados são possíveis. É porque é importante a gente comentar isso, porque às vezes tem as rotinas ali dentro do sistema que acabam não sendo utilizadas, né? Então, algumas precisam ser contratadas, como comentei, mas algumas já estão disponíveis. Então, vocês extraindo ao máximo e conseguindo usar isso de uma forma adequada, vocês conseguem ter resultados bem interessantes. Tá?
E, como sempre, a gente vai estar disponível aqui. Qualquer dúvida, podem estar procurando, mandando e-mail ou procurando nossa equipe técnica para estar esclarecendo. E agora, né, indo para o final aqui, o que eu queria comentar com vocês é justamente sobre a reforma tributária. Porque a reforma tributária, tudo que a gente falou hoje vai de encontro a isso que eu trouxe da reforma aqui. Como todos sabem, a reforma aí foi aprovada, né? Ela vai estar entrando aí na ativa nos próximos anos. Foi aprovada a lei principal e tem alguns projetos de leis complementares. E o que eu queria tratar com vocês é justamente sobre esse projeto de lei complementar 108/2024 da reforma, que ele fala sobre a criação de um comitê gestor e ele também dispõe sobre o processo de distribuição para os entes federativos do produto da arrecadação. Porque com a reforma, a tributação, a ideia é mudar para o destino, né? Sempre para o destino. Então, para garantir que os municípios não percam receita, dentro desse projeto de lei aqui, eles têm uma forma de garantir receita para os municípios. Seria um seguro receita, digamos assim, né? Então, como é que vai funcionar esse seguro receita aqui, ó? De 2029 a 2077, serão retidos do produto da arrecadação do IBS destinado a cada estado, Distrito Federal e município os seguintes percentuais. De 2029 a 2032, 80% do que foi arrecadado com o IBS vai ser retido. O que é esse retido? Em vez de usar a nova métrica que a reforma está definindo, esses 80% vão ser retidos para distribuir entre os municípios, para que os municípios não percam receita. Então, vai ser 80% do IBS arrecadado de 2029 a 2032, e a partir de 2033 vai ser 90%, e de 2034 a 2077, o percentual correspondente ao aplicado em 2023 vai ser reduzido de 1,45 avos por ano. Ou seja, de 2034 até 2077, vai ser retido uma parte do IBS gerado com a reforma tributária e distribuído entre os municípios do país. E como é que vai ser essa distribuição, segundo o projeto de lei? Vai ser a média da arrecadação de ISS dos últimos 6 anos, se eu não estou enganado, 7 anos, 2019 a 2026. Então, vai ser a média do ISS mais o ICMS de cada município. Então, vamos supor, o município recebeu 1 milhão em 2019, 1 milhão e 100 em 2020, e, consequentemente, até 2026, mais 1 milhão. Então, vai ser pego essa arrecadação, feito a média desses anos aí. Vamos supor que o município de Aurora, lá que é a cidade onde eu moro, que a média dos últimos 5 anos, dos últimos anos, foi 1 milhão de... Claro, um número totalmente aleatório, né? Mas foi 1 milhão de ISS e ICMS por ano, a média. Beleza, então o município de Aurora teve esse valor aqui. Quanto que foi essa arrecadação a nível nacional, de todos os municípios? ICMS e ISS. Foi 30 milhões, 50 milhões. Ok, então eu vou pegar esse valor que o município de Aurora recebeu e ver o percentual de participação dele sobre a arrecadação de ICS, ISS e ICMS de todos os municípios do país. Deu 0,05%. Ok, então eu tenho o percentual desse município. Então o que significa isso? Que nos próximos 50 anos esse valor vai impactar os municípios. Então, desse 80% de IBS retido, 0,05% vai para o município de Aurora com base na arrecadação de ISS e ICMS dos últimos anos que eu comentei ali. É um projeto de lei, tá? É bem provável que seja aprovado, ou talvez com pequenas alterações, né? Mas eu achei importante trazer isso para vocês, que vai de encontro ao que a gente comentou. Então, é muito importante que os municípios consigam aumentar a sua receita nesses 2 anos que faltam aí, para aumentar a sua média. E, consequentemente, aumentando a sua média, essa média vai representar o repasse do município pelos próximos 50 anos, como diz o projeto ali, até 2077. Então, quanto mais o município conseguir aumentar essa receita,
ele vai ter mais participação, né, mais repasse, consequentemente, no IBS. Isso vale para ISS, ICMS e também vale para dívida ativa, pelo que eu li no projeto de lei ali. Então, é de suma importância assim, que os clientes consigam, né? A gente tem essa preocupação aqui com a gente, para que os nossos clientes consigam aumentar a sua arrecadação de ISS nos próximos 2 anos, até 2026, para que eles consigam ter um melhor repasse para frente, né? Então, como eu comentei, é um projeto de lei, né? Pode ser que seja aprovado, mas que possa sofrer alterações. E se no pior dos cenários ele não for aprovado, ou cair esse período de transição aqui, no pior dos cenários o município aumentou a sua arrecadação, né? Então, assim, não tem como perder, entende? Então, eu quis mesmo trazer isso aqui para vocês, para alertá-los, né? Para ir de encontro com o que a gente explicou aí no decorrer da apresentação, para que cada vez consiga aumentar a sua receita, para que nos próximos 50 anos aí os clientes tenham tranquilidades no repasse do IBS da reforma tributária. Então, essa era a mensagem final aí que eu queria deixar para vocês. De minha parte é isso. Não sei se tem mais algum questionamento. Pessoal, eu queria aproveitar enquanto fica nesse momento, se a gente pensa em alguma dúvida ou não, eu queria lembrá-los que na próxima semana a gente tem os 2 webinars finais, na terça e na quinta também, sobre o IPM Saúde, sobre o IPM Educação, que são 2 soluções ali que a gente tem também, a parte que são integrados dentro do Atendinet, mas eles atendem especificamente essas áreas de saúde e educação ali, e são soluções que já contam com a inteligência artificial também, a Dara. Então, a gente vai ter outros 2 encontros bem legais, e a gente faz o reforço sempre ali pela comunicação de e-mail, WhatsApp, mas se alguém quiser também participar, não conseguiu fazer a inscrição, basta mandar uma mensagem para a gente ali no WhatsApp que a gente já faz a transferência automática para o evento. Lembrando que a gente vai disponibilizar a gravação do evento e uma cartilha especial que o Wellington elaborou ali. Então, a gente vai enviar para o e-mail de todos os inscritos aqui hoje uma cartilha, assim como a gente enviou do evento passado, junto com a gravação. E é isso, qualquer dúvida a gente está sempre disponível. Acho que tem mais uma pontuação ali no chat para ti, Wellington. Sim, da questão da Dayana, né? Ela comentou aqui, só para finalizar o meu ponto, o fiscal é projetado e tratado exclusivamente para o ISS, mas o IPTU e o ITBI também são impostos municipais sujeitos à fiscalização fazendária, sendo que ambos, a partir da implementação do IBS, vão ser o que estarão exclusivamente sob gerência dos municípios. Então, Dayana, como eu comentei, né? Dentro da parte de fiscalização, a parte que eu apresentei aqui para vocês é a parte fiscal do ISS. Mas tanto a questão do IPTU e do ITBI, dentro do sistema IPM, eles também são tratados, né? Tem as rotinas de fiscalização, né? Eu até vou deixar salvo o teu contato aqui, para o pessoal o pessoal da área estar entrando em contato contigo para estar explicando essas questões aí, tá? Mas realmente, como você comentou na questão do IBS, sim, a partir da reforma, os impostos exclusivos que o município vai tratar são IPTU e ITBI. Mas assim, posso te garantir que a IPM, o pessoal técnico ali já está trabalhando firme em cima disso, tá? Eu não tenho subsídios técnicos para falar sobre ITBI e IPTU contigo aqui, porque não é minha área de domínio, mas pode ficar tranquilo aí que a gente vai estar entrando em contato com vocês para esclarecer esses pontos aí, tá? A Dayana comentou que a gente também não teve nenhum webinar com relação à fiscalização do IPTU e ITBI. Eu anotei aqui, tá, Dayana? Eu acho que é uma coisa válida para a gente levar e pensar também para os próximos. Essa não vai ser a única rodada que a gente está fazendo, então, desde o final do ano passado, a gente está nesse movimento de realizar esses encontros virtuais com os nossos clientes, e aí a gente pode já colocar numa próxima rodada do mês seguinte esse tema também, até porque a gente tem alguns trabalhos bem interessantes feitos ali pelo time IPM, que renderam bons cases ainda, inclusive trabalhando junto com a inteligência artificial ali. A gente teve o caso de Cascavel, o Ailton sabe que a gente teve um aumento significativo ali na arrecadação no ano passado, inclusive a arrecadação de IPTU, combinando com um serviço de inteligência artificial ali da IPM. Então, acho que é uma boa proposta, Wellington, para a gente pensar numa próxima já que a gente tem, Sim, inclusive, sim. bons trabalhos na área ali, acho que dá para a gente fazer um negócio legal.
Até Cascavel é um case bem bacana, assim, que Isso. pode ser abordado e ser extraído o conhecimento de Cascavel para ser aplicado aí nos demais clientes, né? Isso. E eu acho que é isso, pessoal. A gente agradece a participação de todos. A gente vai fazer o envio do link ali também, como eu refermei. E agradeço a participação de todos. Desejo um ótimo restante de mês, de semana também. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição nos canais de comunicação ali da IPM, mas também dentro dos canais ali de atendimento que a gente já tem dentro do próprio Atendnet. O Wellington também anotou ali os contatos da Dayana para entrar em contato. E a gente está sempre disponível a qualquer dúvida, qualquer necessidade dos nossos clientes. Muito obrigada a todos. Isso aí. Também agradeço a atenção de todos aí. Espero ter conseguido passar a mensagem de forma clara, né? Ter sido preciso nas explicações. Se tiverem alguma dúvida aí, tem meu contato, podem estar me procurando, mandando e-mail, que a gente está sempre à disposição. Isso aí, muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal.